Bom, pessoal, vamos falar aqui dessa ferramenta que a gente está desenvolvendo para melhorar a busca pela melhor estratégia usando o OneTrade. Inicialmente estou fazendo para o índice V2. Isso aqui é uma matriz de gain e stop, onde a interseção dessas duas colunas, da coluna e da linha, vai dar a quantidade de pontos que ele fez no período, dos dias 17 de junho até o dia 7 de agosto. Os mais antigos aqui vão lembrar de uma tabela dessa parecida que a gente tinha no site antigo, só que ela era feita por gráfico. Ela não tinha naquela época, acho que da coisa de 6, 7 anos atrás, não me lembro bem, acho que foi lá 2020, 6 anos atrás. Você colocava a estratégia e ele dava o gain e o loss, uma matriz parecida com essa aqui, para a gente saber qual era que estava melhor. Só que naquela época ela era feita por gráfico. Eu não tinha as informações que hoje eu consigo via o data feed da Nelogica, negócio a negócio. Então essa aqui está muito mais precisa. Vou mostrar para vocês como é que ela é feita, tá? Pessoal, já a gente volta aqui, a gente vai trabalhar nela aqui. Mas foi o que eu fiz. Eu peguei todos os dados, importei todos os dados que ela me fornece, tique a tique, desde o dia 17 de junho, todos os negócios que aconteceram no dia. Ó. No 17 de junho foram 5.853.354 negócios. Todos esses negócios estão aqui. Por que eu preciso de todos eles? Ó, o leilão de abertura, e depois as compras, as vendas que acontecem durante o dia, e até às 18h30, quando dá o leilão de fechamento. Então, está tudo aqui. Quando eu tenho essa informação tique a tique, eu sei que um determinado horário eu entrei em um preço, eu tenho como daqui para frente saber quantos pontos eu ganhei ou quantos pontos eu perdi, quem foi que chegou primeiro, no gain ou no stop. E aí eu consigo fazer essa simulação aqui, essa matriz. Por exemplo, se eu pegar aqui 200 para 200, eu sei que eu entrei no determinado valor. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse valor, vai colocar 200 pontos, vai olhar um a um. Quem é que chegou primeiro? Foi 200 pontos do gain ou foi 200 pontos do stop? Como é que ela vai saber se é gain ou stop? Aqui eu passei para ela se foi compra ou venda. Então ele sabe que no dia 17 de junho eu fiz uma compra às 9.309. E eu preciso informar o valor da entrada, porque aqui eu não tenho como saber exatamente onde foi que ele entrou. Não é replay, não tem como eu saber. Até teria alguma forma de fazer isso, mas seria muito penoso fazer isso aqui e talvez nem saísse igual. Então eu prefiro pegar exatamente o que aconteceu no dia da conta real e lancei aqui os valores. Fiz uma exportação, né, do relatório de performance, do meu relatório de performance da conta real, e trouxe para cá. Faltou só o dia 14 de julho que eu entrei com ele manualmente, ó, porque no dia 14 de julho foi um dia que deu problema lá na corretora e eu não consegui executar. E como é que eu sei esse valor? Porque eu sempre mantenho um simulador e mantenho conta real. Então eu peguei o valor pelo simulador, foi esse valor aqui que entrou no dia 14 de julho. É por isso que ele está fora da ordem aí. Foi um lançamento manual. Mas voltando aqui, se eu sei 172.825, ele entrou às 9.309. Vamos ver lá se realmente houve isso, essa entrada às 9.309. Vou ver na fita. Clica aqui, ó. Ele vai buscar o pregão do dia 17 de junho a partir de 9.309. Ó, 9.309. Aqui ele já estava no 835. Eu fiz uma venda. Será que foi aqui? Não, aqui eu estava no 840. Não te dava o sinal ainda. Então, ó, eu fui descendo aqui. Ó, tudo isso é 9.309. Olha como acontece muitos negócios dentro de um segundo.
Cada milésimo de segundo, ó, às vezes milésimo de segundo, acontece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 negócios. Entende porque você, quando às vezes você manda uma ordem a mercado, um entra aqui, o outro entra um pouco mais adiantado, porque isso aqui está rolando lá na bolsa muito rapidamente. Isso aqui tudo é negócio acontecendo no 9309, ó. Está no começo do segundo. Aí aqui já está no 825. Quer dizer, uma dessas ordens aqui pode ser a minha. Como é que eu vou saber? Pela corretora, né? A corretora foi a CM Capital. Então pode ser essa aqui a minha, ó. Não tem nenhuma CM ali. Eu vendi um RLP. RLP não dá para saber se é venda ou compra, mas foi no preço. Pode ter sido esse. Pode ter sido outra. Se tiver outra venda da CM Capital aqui dentro desse segundo, também pode ser a minha. Mas isso não interessa exatamente qual é a minha ordem aqui. Me interessa saber qual foi o preço que eu entrei. Para saber qual foi o preço que eu entrei, eu importei para dentro desse sistema as minhas operações. Porque aí eu sei que exatamente naquele dia foi uma compra que eu fiz. Aliás, foi uma compra, eu estava procurando venda. Ó. Foi uma compra, então vamos lá. Pode ter sido uma compra por aqui, ó. 9309, teve um bocado de compra, vamos ver se teve 825, teve alguma compra por aqui. Mas vocês já entenderam aí, ó. Pode ser aquele RLP, né? Pode ter sido uma compra. Ninguém sabe RLP, mas aqui, compra. Mas foi a Ágora contra Ideal. Aí foi a Ideal que comprou. Eu não estou na Ideal, estou na CM. Aqui é a CM, pode ser essa aqui. Pode ser que essa seja a minha ordem. Não sei. Mas está aqui, ó. Aconteceu realmente uma ordem 172.825 nesse horário e foi uma compra. Ou uma venda, mas foi uma RLP. Mas deve ter sido uma compra. Eu vi uma sequência de compra. Então eu pego cada operação dessa aqui. Aí eu venho para a simulação. E aí eu peço a ele para simular de gain de 200 até 1.500. O gain é essa coluna aqui, ó. 200, 250, 300, 350, passo de 50 e 50. E ainda digo para ele, eu quero que você veja também o loss de 200 a 1.500, de 50 e 50. Então ele coloca aqui, ó. O loss é essa linha, primeira linha de cima. 200, 250, 300, 350, 400. E o que são esses números? É a soma de pontos que eu tive em cada interseção dessa. Então, por exemplo, eu estou aqui, vou pegar o 500 para 500, que é o que a gente mais usa. Quantos pontos fez? No 500 para 500 ele fez 9.500 pontos, com a taxa de acerto de 76%. Aqui eu só estou com dados até o dia 7 de agosto. Daqui a pouco eu vou incluir mais os dados de hoje, vamos incluir ainda. Então, como hoje perdeu, esse percentual de acerto já vai ser menor. Mas vamos baseado no que tem aqui. Ele fez 9.500 pontos nesse período de 37 dias, 37 operações. As 37 que tem aqui. O que é que ele me diz mais? Eu quero ver essas operações. E aí ele me diz, ó, aquela compra 9309, ela entrou 172.825, demorou 7 minutos, às 9h11 ela saiu no gain. Foi um gain de 500 pontos. Vamos ver se foi mesmo? Vamos lá para as operações. Entrou às 9309, saiu às 9h11:07, está aqui no 173.325, deu 500 pontos. Então, o 500 para 500 aqui está batendo. E aí eu saí conferindo isso aqui com a minha relação. Beleza, deu tudo certo? Tudo certo. Aí vamos analisar outras células. E aí eu quero mostrar isso, um dado interessante para vocês. Eu sei que é muito interessante, muito bom a gente ter uma relação 1 para 1. E é fantástico. Eu ganho 1 ou eu perco 1. Eu fiz 9.500 pontos. E eu tive 76% de acerto. Porém, o loss, ele pesa muito, né? Se você tiver uma sequência de loss, você muitas vezes você para a estratégia, você desliga, você não aceita. 76% é um número até bom.
para uma relação 1 para 1. Apesar de a gente ter poucos pregões operando ela, são só 37, mas ela se mostrou bem constante, bem consistente, 500 para 500. Qual foi a ideia de fazer essa matriz aqui? Será que não tem coisa melhor? Será que não tem coisa que vai me ajudar a manter uma consistência por mais tempo? E aí eu lancei muitos dados desses aqui numa inteligência artificial para ela me dizer o que era melhor. Me deu algumas ideias, eu vim para cá e algumas eu realmente acendeu a minha cabeça para algumas ideias aqui. Olha que interessante. Guarda esse número aí. 1 para 1, 500 para 500, 9.500 pontos. 76% de acerto. Se eu for deixar um loss de 800 pontos para buscar 400 pontos, eu vou ter uma taxa de acerto de 89%, óbvio, vai aumentar a minha taxa de acerto, porque eu estou com um loss maior. Eu vou ganhar um pouco mais de pontos, eu ganho 500 pontos. Quase a mesma coisa. Porém, eu tenho uma taxa de acerto muito melhor. E aí? Qual é a estratégia que tem mais chance de eu deixar ela rodar por mais tempo? Aquela que só tem 76% de acerto, se ela entrar num período ruim, eu sou capaz de desligar? Ou essa aqui, que tem uma sequência boa, ganhou muito? Então, mas muita gente diz assim, mas eu não quero perder 2 para ganhar 1. Pense sempre nisso, ó. Não é analisar só o perder 2 para ganhar 1. É isso aqui com mais um percentual de acerto. E é lógico a pontuação também que você vai ter. Eu comparei duas aqui, uma para 1 e uma para 2. A pontuação foi quase a mesma. Percentual de acerto muito maior. Me deixa muito mais confortável. Tá? Pegando quase a mesma quantidade de pontos. A pior sequência dela foi 800 pontos. O que é essa pior sequência? É o drawdown, tá? Então aqui, ó, ele caiu de 2.000 para 1.600, foi só 400 pontos. Mas teve aqui alguma, ó, essa sequência aqui, ó. Ele estava 9.600, caiu, ganhou duas, caiu de novo. Então ele teve uma sequência ruim aqui, ó. Tá? Então ele tem uma pior sequência de 800 pontos. Vamos lá para o 500 para 500. Teve uma redução de 1.500 pontos. Isso deixa muito desconfortável. Isso aqui, para a estratégia, você desiste. Então era por isso que hoje de manhã eu estava falando lá no grupo. Às vezes nem uma estratégia que pega muitos pontos, ela é a melhor. Como essa aqui. Ele analisou aqui, ele mostrou aqui para mim, marcou. A que pegou mais pontos foi essa aqui, ó. Ele tem um gain de 1.300 pontos com um loss de 800. Mas olha a taxa de acerto dele, 68%. Não é ruim, mas é mais baixa do que aquela de 89. Tem sequências de loss, ó, 3. Outra coisa que eu não gosto dessa aqui que pega muitos pontos. Às vezes ela não chega nem no loss nem no gain e sai, ó, por tempo. Porque eu defino aqui o horário que ele tem que zerar a operação. Não pode ficar de um dia para o outro. Então, ó, muitas, ó, por tempo. Mas fez uma pontuação boa. Aí é uma questão de perfil. Aí eu pedi aqui para ele marcar para mim não as melhores. Porque para mim aqui não tem melhor nem pior. Todas são boas, né? Praticamente todas aqui sendo positivas. Todas são boas. Mas quais atendem a 2 critérios que nenhuma das outras atendem? Qual que atende o critério de alta taxa de acerto com uma boa pontuação? É mais ou menos se eu fazer uma analogia aqui com um lanche. O que é que você quer quando você vai comprar um lanche?
Você quer que ele seja bom, delicioso e barato, né? É o bom e barato, a gente quer isso. A gente consegue isso sempre? Não. Então vamos lá. Se eu tenho um lanche delicioso, mas ele é caro, ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que ele é delicioso, a coisa ruim é que ele é caro. Se eu tenho um lanche barato, mas ele não é muito bom, eu tenho uma coisa boa, que é ser barato, eu tenho uma coisa ruim, que é ser muito bom, né? E se eu tenho um lanche que é caro e ruim, esse está descartado. O caro e ruim eu não quero. Por quê? Porque eu sei que eu posso procurar coisas melhores. O que é melhor? Um mais barato, né? Não tão bom, ou um delicioso caro. Mas o caro ruim eu não quero. Então eu pedi para ele selecionar aqui para mim os lanches que não são caros e ruins. Os lanches que ficam ali, que eu tenho uma coisa boa, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. São esses que estão marcados com a triângulo amarelo. E aí, qual é o melhor? Por que eu devo escolher esse e não esse? Esse e não esse? Aí é uma questão de perfil. Por exemplo, eu prefiro um lanche bom, né? Mesmo que eu pague mais caro. Já a Aline, ela pode preferir um lanche não tão bom, desde que seja barato, porque para ela o mais importante é o barato. Trazendo aqui para o trade, o que é mais importante para você? Uma pontuação grande ou uma alta taxa de acerto? As duas coisas você não é o melhor dos mundos, mas vai ser muito difícil. Ou você prefere uma baixa taxa de acerto e uma pontuação baixa? Você não quer isso, né? Seria o caso aqui, ó, de você botar um lote de 200 para 200. Taxa de acerto de 57%, mas pegou poucos pontos, só pegou 1.000. Olha, com 57%, eu posso pegar mais pontos. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho 57%. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui dá 57%, tá com mais pontos do que esse primeiro. O dobro. Então, eu saio descartando o que as duas coisas não são melhores. Então, esses dois aqui, eu vou escolher o que é melhor para mim. Melhor taxa de acerto. Os dois fazem uma pontuação baixa. Então eu vou procurar nas células aqui o que está numa fronteira, que eu chamo fronteira de Pareto. Se vocês quiserem depois procurar sobre isso, vai ser bem interessante. Mas é mais ou menos essa analogia que eu fiz com o lanche. Então, esses que sobraram aqui não são os melhores, mas são os que vocês deveriam escolher entre eles, porque eles estão, ou eles são bons e caros, ou eles são baratos e ruins. Os outros é mais ou menos a mesma coisa. Então, não adianta você vir buscar aqui esse, que você vai encontrar coisa melhor. Então, fica entre esses sempre atendendo ao seu perfil. Claro, pode muito bem você escolher um desse aqui, não tem problema nenhum. Até porque a gente está com somente 37 pregões. E eu gosto muito de frisar, isso aqui é estatística, estatística com uma amostra pequena, ela perde um pouco aí a qualidade das informações. Mas o que nós temos hoje é isso. Então, por que eu estou mudando a minha estratégia? Eu prefiro, meu perfil é acertar mais. E lógico, eu quero muitos pontos, mas eu quero uma taxa de acerto alta. Eu prefiro, eu consigo 89%, eu consigo manter por muito mais tempo essa estratégia. Eu sofro muito menos, mesmo que eu pegue menos pontos, do que se eu for lá para 800 para 800, ó, que
também está na fronteira, ele está com 78% de acerto, mas eu vou sofrer mais aqui. Eu vou ter mais loss. Vou ter sequência de loss. Ó. Quando eu venho lá para 400 para 800, eu quase não tenho sequência de loss. Não vão com aquela ideia de, então não dá sequência de loss, então eu vou dobrar no dia seguinte. Não faço isso. Pode acontecer, sim, de ter sequência de loss. É mais difícil, mas pode acontecer. Tá? Então, só mostrando aqui o 400 para 800, que muita gente não gosta porque perde 2 para ganhar 1, ele fez quase a mesma pontuação, até mais, 500 pontos mais, do que o 500 para 500, que é o carro-chefe da gente. Mas ele acertou menos. E aí fica para vocês refletirem o que é melhor, né? Então o que eu vou mudar no meu... e vem para o 650, 800 para 650. Esse é bem interessante. Por quê? Olha só. Esse 650 para 800, ele fez 15.350 pontos. Lembra quanto fez o 400 para 800? Vamos ver lá. Fez 10 mil. Olha que interessante. Eu mantenho o mesmo stop e aumento o meu gain. Eu fiz 5.350 pontos a mais. Ou seja, 50% a mais de pontos, né? E uma taxa de acerto de 84%. Lembra que era 89? Acho que era 89, né? 800 para 400. Eu reduzi um pouco a taxa de acerto, mas eu aumentei muito o meu ganho. Então vale a pena eu abrir mão de um pouco da taxa de acerto aqui entre essas duas, apesar de ele ter sequência de loss que o outro não teve, mas eu vou pegar mais pontos. Então é algo a se refletir. O que eu estou fazendo? Vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar hoje aqui das operações de hoje. Eu estou entrando com 2 contratos para efeito de demonstração em conta real. Estou mantendo o stop em 800 pontos. Lá no vídeo você vai ver que ele não se move, o stop vai ficar em 800 pontos. Vou sair com um contrato em 400 pontos e vou sair com outro contrato em 650 pontos. Vou fazer isso durante 2 semanas e vou analisar qual é melhor. Por que eu não faço 2 estratégias? Que eu poderia fazer uma estratégia para buscar 400 e outra estratégia para buscar 650 e ter 2 relatórios de performance separados para depois a gente comparar aqui. Não faço isso porque quando eu tenho 2 automações rodando, mesmo que seja na mesma máquina, na mesma VPS, com tudo igual, o que vai acontecer? Uma vai mandar uma ordem e a outra vai mandar a ordem milissegundos depois. Não tem como as duas mandarem ao mesmo tempo. Diferente de eu mandar uma automação só, ela vai mandar as duas ao mesmo tempo. Os 2 contratos ao mesmo tempo. Então é por isso que eu não estou dividindo. Porque como vocês viram aqui, ó, em 1 segundo, olha quanto, 1 milissegundo. Tá aqui, ó. Eu vou botar aqui só o 19, ó. Olha a quantidade de ordem que aconteceu aqui. E veja que corretoras diferentes, ó. Aqui foi uma ordem da Ágora, né? Então aconteceu tudo aqui. Olha aqui, ó. Nesse segundo aqui, nesse milissegundo aqui, aconteceu toda essa. Então 1 milissegundo conta. Isso aqui certamente era uma ordem só, né? Ela saiu pegando aqui das corretoras. Ela bateu aqui das corretoras aqui que estavam com ordens apregoadas. Em 1 milissegundo. Olha aqui a quantidade de ordem de contrato que saiu. Então 1 milissegundo aqui conta muito. Imagina que nós somos vários traders usando a mesma automação, mas em locais diferentes, em máquinas diferentes, e todo mundo mandando o mesmo ponto. Não dá para todo mundo entrar igual. Se alguém tivesse mandado uma ordem nesse milissegundo aqui 0.19, a Ágora já estava tomando conta, você só ia entrar no 0.20, ó. Você podia até entrar no mesmo preço, mas sua ordem só ia entrar
depois que essa aqui fosse consumida. E às vezes passa mais de 1 milissegundo se a ordem for muito grande. E é por isso que tem os slippage. Aqui fica muito claro porque às vezes você manda uma ordem para entrar no 20 e só entra no 30, 35. Porque tem ordem na frente. E a bolsa ela funciona por fila. Então não tem como duas ordens chegarem na bolsa ao mesmo tempo. Então essa é a planilha que a gente está trabalhando essa semana. Com o passar do tempo, nós vamos ter mais dias, né? Estamos com 2 meses, praticamente 40 pregões. 2 meses já é uma informação interessante, mas são só 2 meses. Daqui a 4 meses a gente vai ter 6 meses de informação. E aí a gente vai sempre estar ajustando as estratégias. De repente hoje, essa aqui a que fez mais. Mas lá na frente pode não ser. Alguém me perguntou hoje lá no particular, Gil, se eu colocar 250 pontos ao invés de 500 pontos de stop, 250, eu vou ter muito loss? Depende da quantidade de pontos que você for buscar. Se você for buscar, por exemplo, 1000 pontos, você só vai acertar 30%. E aí a minha resposta sempre para quem quer colocar um loss pequeno e um gain grande é: você aguenta isso aqui, ó. Você aguenta essa sequência aqui para ficar positivo? Olha quantos dias de loss teve: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma semana e 3 dias para ganhar 1000 e ainda ficar negativo. Aí depois perdeu de novo, aí ganhou, aí deu outra sequência. Você aguenta? É bom. 30% só, 1 para 4. Só que você tem uma coisa que você não vai ter aqui, ó, a consistência. 1.29. Quando você vem para cá para 400, para 800, eu insisto, veja que a fronteira, as melhores ficaram no stop de 800 e de 1100, ó. Tem um perdido por aqui, no 1050, mas a maioria ficou no 800. Eu sei que muita gente está usando 750, mas olha que o 800, os mais escolhidos foi aqui. Mas olha aqui, eu estava lá no 200 para 1000. Estava com uma consistência 1.09. 400 para 800. Consistência subiu para 4. Esse número aqui, quanto maior, mais você vai conseguir segurar a estratégia. Olha, a pior sequência aqui foi só 800 pontos. E aqui, qual foi a pior sequência? Qual foi o meu rebaixamento aqui? 1600. O dobro, né? Então, é bom um loss pequeno? É ótimo. Mas a taxa de acerto vai lá para baixo. Aí você não aguenta. Então vamos aqui trabalhar com esses aqui. Eu vou trabalhar com esses 400 para 800 e 650 para 800. Eu vou descartar isso aqui. Eu não consigo trabalhar com uma estratégia dessa que muitas vezes passa 8 horas posicionado. Porque aí, em 8 horas posicionado, pode faltar energia, a bolsa pode entrar em leilão, pode travar a plataforma, pode pular stop. Pode acontecer tanta coisa em 8 horas e 50 minutos de pregão, que não é simplesmente eu entrar e sair pelo tempo. Então, eu não quero ficar tanto tempo exposto. Então, muito tempo de exposição na bolsa aumenta o seu risco. Porque não é simplesmente o fator de ter liquidez, de você entrar e sair. Não. Tem outros fatores que influenciam. Aqui, ó, 58 minutos, 8 horas e 52 minutos. Cara, isso aqui é um século. Um day trade se faz uma operação de 8 horas e 50 minutos. Então é por isso que eu descarto esse que foi o que pontuou mais. Para mim não atende. Para mim não faz sentido essa estratégia. Ela teve um rebaixamento de 2.400 pontos. Enquanto eu aqui nessa aqui, na pior das hipóteses, eu tive 800 pontos de pior sequência.
Ah, ela pegou o dobro. Pois então eu quero pegar o dobro, eu dobro a quantidade de contratos. Mas eu vou dessa aqui. E repito, Maline colocou lá no grupo há pouco tempo. É tudo a questão de perfil. Então você vai pegar essa tabelinha aqui, vai ver e onde é que atende melhor seu perfil. Olha essa aqui. 95% de acerto, gain de 250 para um loss de 1.100. Fez 6.550 pontos. Teve um rebaixamento de 1.100. É legal isso aqui? Eu gosto. Não vou usar, mas eu acho interessante. 95% de acerto. Isso aqui me dá Isso aqui me dá um conforto até para eu aumentar a quantidade de contratos. Obviamente eu não posso aumentar também muito contrato aqui, porque o loss é pesado. São 1.100 pontos. Por isso é que eu estou ficando no meio termo, tá? Espero que tenha ficado claro aí, tenha esclarecido. Futuramente eu vou ver uma forma desse aplicativo ser disponibilizado para vocês poderem fazer vários testes. A base de dados está muito grande e eu não consigo transferir isso pela internet todo dia 200 mega, tá? Eu vou ficar com, não sei como é que eu vou fazer para disponibilizar isso aqui para vocês, mas eu estou à disposição. Se vocês quiserem, Gil, olha aí na tabela quanto é que fica uma determinada relação, eu venho aqui e faço, enquanto eu não consigo disponibilizar isso aqui para vocês. Estou estudando uma forma. Futuramente eu quero lançar isso aqui, esses dados, jogar para uma inteligência artificial e ele fazer essa análise para mim, que eu acho que pode ter muito mais análise que pode ser feito. Isso aqui eu fiz muito baseado na minha cabeça e posso dizer que gastei tudo que eu sei de estatística, que é muito pouco, para poder fazer isso aqui, mas eu acho que deve ter muito mais coisa que uma inteligência artificial pode analisar com esses dados e pode trazer para a gente. Essa é a minha segunda parte desse projeto aqui. Tá com desde que foi solicitado lá no grupo que eu tivesse tabela, tivesse tabelado tudo, comecei a tirar isso aqui da gaveta, que era um projeto que a gente já tinha no passado, antigo, e trazer para cá. Consegui concluir esse final de semana, mas eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita aqui. E principalmente como é que eu vou transferir esses dados para vocês poderem usar, que é uma ferramenta maravilhosa, tá? Mas vou estar sempre estudando e sempre passando as melhores dicas aí lá no grupo. Esse é o nosso intuito. Bom, muito obrigado.